Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo. E essas mensagens que nós estamos ministrando através do YouTube, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, coloque lá PR Rogério da Costa e se inscreva. Clique no joinha. E 2 mensagens por semana, ou pelo menos uma, vocês receberão para serem edificados no Senhor. Vamos ler um versículo da Palavra de Deus e meditarmos sobre um tema: como chamar a atenção de Deus. Como chamar a atenção de Deus. É interessante essa pergunta, mas olha o que sucedeu com Jesus aqui em Mateus capítulo 8 e o versículo 10. Diz assim: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus se maravilhou. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. A inspiração dessa mensagem surgiu devido a um Uber que estava conduzindo eu e a minha esposa para a reunião da escola dominical, no domingo de manhã, e um irmão, proprietário do Uber, me fez uma pergunta. E ele perguntou assim: o que devemos fazer para surpreender a Deus? Ele disse que estava meditando nos pensamentos dele, numa intenção de querer surpreender a Deus. Eu respondi a ele: isto é impossível, porque Deus, que criou todas as coisas, Ele é a emanação de todo o conhecimento, tanto das coisas terrestres como das coisas celestes. Deus domina sobre tudo. Ele conhece tudo antes que se suceda. Então, não existe nada que possa surpreender o Todo-Poderoso. Eu disse: mas podemos mudar esse tema, este título que está na tua mente, meu irmão. Deus não pode ser surpreendido, mas podemos ter atitudes que venhamos a conseguir chamar a atenção de Deus, conquistar a atenção do Senhor. E isso é muito importante. E ele disse para mim: pastor, continue então falando, que eu quero chamar a atenção de Deus. Então eu citei alguns itens e quero compartilhar sobre justamente esses itens. Chamar a atenção de Deus. O que é que chama a atenção de Deus? O que podemos fazer? Qual a nossa atuação que vai chamar a atenção de Deus num título de satisfação, de maravilhamento, de contentamento? Primeiro item que eu coloquei: não aceitar dinheiro por milagres, nem bens pela injustiça. Isso chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus, e nós temos um exemplo bíblico muito forte da vida do profeta Eliseu, que quando Naamã, general do exército da Síria, saiu do seu país, veio para Israel, procurou o rei de Israel, o rei rasgou os seus vestidos, indicaram para ele procurar o profeta Eliseu, e ele foi procurar o profeta Eliseu. E lá Eliseu mandou-lhe mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele foi curado. Eliseu não saiu para recepcioná-lo, não saiu para estender a mão e orar por ele. Não aceitou nenhum dos seus presentes. Um general como Naamã, ele trouxe ouro, ele trouxe prata, ele trouxe pedras preciosas, ele trouxe especiarias, ele trouxe vestidos e roupas, ele trouxe animais como camelos, cavalos. Eliseu não quis nada. Mas o servo de Eliseu, Geazi, depois que Naamã foi embora curado, foi atrás do general e disse: o meu senhor quer receber algumas coisas, e tirou proveito da situação. Quando o servo de Eliseu voltou,
O profeta disse a ele: não estava contigo o meu coração, quando pelo caminho tu fosse atrás do general? A lepra que saiu de Naamã se apegará em ti, porque não era momento de receber nada. Então, isso chama a atenção de Deus, a sinceridade, a fidelidade desses homens. Abraão, quando guerreou contra 5 reis e libertou a Ló, e libertou os cativos, e veio o rei de Sodoma, Abraão disse: eu juro diante do Deus Altíssimo que eu não quero um cadarço, eu não quero nada do despojo, nada, para que não venha o rei de Sodoma dizer: eu enriqueci Abraão. Essas pessoas que renunciam dividendos, renunciam à ganância, renunciam o querer ser esperto, de tirar proveito numa hora imprópria, isso chama a atenção de Deus, porque Deus se agrada disso. Tem o momento certo de ser abençoado, tem o momento certo da prosperidade de Deus chegar. Também o profeta Eliseu, quando estava na sua humilde casa, foi visitado por 3 reis, e um deles era Josafá. E o profeta Eliseu disse: se não estivesse Josafá, nem receberia vocês na minha casa. Eliseu não estava querendo presente, não estava querendo dividendos, não estava querendo fortuna, não estava querendo bajulação, nada. Por causa da integridade que havia dentro desse profeta de Deus. Mas se você perguntar para mim: mas só tem o exemplo de Eliseu e de Abraão? Não, tem mais, tem Daniel também. Quando Daniel, no período do rei Belsazzar, que apareceu os dedos e mão, escreveu na estucada da parede do palácio, e ninguém conseguia interpretar, e Daniel veio trazido. Daniel já era idoso naquela época, foi levado para interpretar, e o rei falou: Daniel, se você interpretar, você será vestido de púrpura, uma candeia de ouro será colocada no seu pescoço, e você será o 3º dominador do reino. E Daniel disse: rei, os seus dons que possam ser dados aos teus amigos. E Daniel diz que as atribuições que o rei queria dar, podia dar para outro. Então Daniel não tinha interesse em nada. Mesmo assim, quando ele deu a interpretação, o rei quis que fosse concedido a ele. Chama-se a atenção de Deus quando não se tem ganância, quando se não fica planejando de tirar vantagem em negociação, explorando os outros. Essa integridade, essa veracidade de coração, essa sinceridade, essa retidão chama muito a atenção de Deus. Um outro item que chama a atenção de Deus, se você quer chamar a atenção de Deus, é a fé. A fé no Senhor. O versículo que eu li, Jesus está maravilhado por causa de um centurião romano. Esse centurião romano estava com um servo dele paralítico e endemoniado. Lá em Cafarnaum, os anciãos estavam dizendo ao Senhor Jesus: ele ajudou na construção da nossa sinagoga aqui. E ele estava aflito por causa do seu servo enfermo. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E esse centurião romano disse: Senhor, eu sou homem de autoridade. Eu sou homem sujeito e sou homem de autoridade. E eu tenho soldados, eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem. Eu tenho criados e digo a ele faz isso, ele faz. Então, Senhor, basta apenas uma palavra tua e o meu criado sarará. Jesus ficou maravilhado e disse: em todo Israel não achei uma fé como essa. E desde aquele momento o demônio saiu e o criado do centurião foi curado. A fé, o vencer a dúvida, o vencer a desconfiança, a incredulidade, chama a atenção de Deus. Assim também como a mulher cananeia.
conhecida como mulher cirofenícia. Nas regiões de Tiro e Sidom, Jesus passando com os seus discípulos, vem aquela mulher gritando atrás dele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Os discípulos dizem: Mestre, despede essa mulher, vem gritando atrás de nós. E o Senhor Jesus disse: Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio, se prostrou e adorou ao Senhor Jesus. E disse: Tem misericórdia, socorre-nos. Jesus disse: Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E a mulher, por fé, por persistência na fé, em não deixar de receber aquela bênção, ela diz: Mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus ficou maravilhado e disse: Mulher, grande é a tua fé, que se suceda conforme você pediu. E naquele momento, a filha da mulher foi libertada e curada em nome do Senhor Jesus. Que possamos chamar a atenção do Senhor pela nossa integridade, que possamos chamar a atenção do Senhor pela nossa fé. Essa mensagem é uma mensagem de duas partes. Essa é a parte 1. Acompanhe a sequência para você ser edificado em Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.